Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu estava falando é, sobre a arte catamista e falando também sobre o André Soares Monteiro. É, Nós estamos tentando comunicar aqui com você, comunicar com o André para que ele possa entrar nesse momento para realizarmos esse nosso papo diretamente aqui da cidade de São Lourenço, e o André está no Recife. Mas o André não está conseguindo entrar para fazer esta live e esse bate-papo. Então eu estou aguardando que o André entre para que a gente possa nos comunicar, tá? Talvez tenhamos que fazer em outro ambiente, no ambiente de novo nós fizemos um paralelo aqui e aguardando a entrada do André para ver se a gente consegue desenvolver essa live. Esse trabalho que é tão importante, tão promissor e tão interessante, que é o trabalho. Ele está usando um Mac. Então vamos ter que usar o celular. Estamos ajustando aqui, pessoal. Estamos ainda ajustando aqui o nosso querido André. Ele está se organizando lá para entrar conosco. Lembrando a vocês, então, de que a arte catamista, ela consiste na utilização dos materiais recicláveis que são dispensados no lixo. Eu fiz toda uma narrativa anterior, no vídeo anterior. Quem quiser ver, está aqui no IGTV. Vai falar um pouquinho de tudo que a arte catamista tem e tudo que agora vai dar certo. O André vai falar conosco. Lembrando que o André tem um trabalho importantíssimo e trabalha em todas as funções dentro da arte catamista. Opa, agora vai. Olá, meu querido André Soares Monteiro. Né? Boa tarde, meu amigo grande artista, grande homem. E aí? Grande é você, André. A tecnologia às vezes nos derruba, né? É verdade. Como é que você está, André? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, nessa quarentena, né? Porque eu tenho pessoas altamente com risco, né, em casa, e eu tenho que ter um cuidado a mais, né? Porque a minha mãe, né, ela tem 79 e ela precisa de ter cuidado. Então, assim, meu trabalho ele foi muito reduzido, né? E a minha primeira live, viu? Ah, fico muito honrado mesmo. André, Uhum. eu fiz um detalhamento assim um pouco superficial apresentando você no vídeo anterior, porque a gente tem um probleminha falando um pouquinho da arte catamista e tal. Eu queria que você, com o seu conhecimento, nos falasse o que é a arte catamista, o que ela abrange, como é que você trabalha, o que, que você usa. Faz assim um apanhado geral aí, para que o pessoal que está nos vendo, e depois dessa live, ela é Uhum. gravada e fica no ar, vai para o Facebook, vai para o Twitter, vai para diversos locais. E aí, Certo. é, Uhum. me fala um pouquinho o que que é o catamisto e como é que você fala o seu modelo de trabalho. Deixa eu botar um fone aqui, tá? Para Fala. escutar melhor. Pronto, Fica à vontade. melhorou. Pois não. É, na verdade é o seguinte, o catamisto ele vem muito tempo atrás. Eu iniciei minha carreira artística com 6 anos de idade, né? Quando eu entrei na escola. Então foi bem interessante porque não tem ninguém na minha família que faz arte, não tem nenhum, né, nenhum parente meu, eu não tenho descendência artística, né? Na verdade. Então isso eu identifiquei muito rápido isso. E aí, quando eu entrei na escola, eu comecei a desenhar num caderno. Só que eu
comecei a desenhar no caderno com caneta. Porque antigamente a gente com 6 anos, 7 anos, a gente não podia usar a caneta, tinha que usar o lápis. Sim. Né? Que aí aquele problema de o aluno até a quinta série tinha que usar o grafite, e depois daí ele é, quer dizer, é considerado de maior, né? Porque ele já podia usar a caneta, porque você não erra. A caneta tem aquele problema de se você errar, fica difícil de apagar e tudo mais. E aí eu peguei a caneta do meu irmão mais velho e levei para a escola e comecei a desenhar nos meus cadernos, dentro do caderno. E aí eu não sabia, né, o que é que eu queria, porque eu estava desenhando aquelas coisas. E geralmente eu desenhava muito pássaros, animais, e eu também criava, né? Eu criava muito pássaro na minha infância, né? Desde pequeno eu criava curió, papacapim, caboclinho. Então, assim, eu tenho um conhecimento muito vasto de pássaros, alguns animais. Cheguei até a criar um macaco que fugiu do zoológico, meu pai pegou e eu fiquei criando ele um bom tempo. E pato, galinha, o que você imaginar de animal eu tinha em casa. E aí, certo tempo, eu comecei a ver que aquilo ali, por exemplo, dos pássaros, era uma coisa meio complicada, porque ele estava preso na gaiola, né? E aí, meu pai também tinha um sentimento muito, muito nobre, porque ele era uma pessoa muito católica, andava muito com dó de câmara, e aí ele criava também, depois ele disse, meu filho, isso não é bom, porque o bichinho está, né, tá ali preso. E aí eu criei uma frase, né? O ser humano criou a gaiola para acorrentar a liberdade. Isso aí com 6, 7 anos de idade. Uhum. E aí comecei a pintar na escola, desenhar na escola, dentro do caderno e tal. E aí, certo dia, eu comecei a pintar na capa do meu caderno, porque já tinha atingido mais ou menos aquela idade, né, que poderia usar a caneta. Quando eu pintei na capa do meu caderno, e aí eu comecei a ter problema sério, porque eu pintava um desenho na capa do caderno, e aí os alunos, meus amiguinhos, levavam os cadernos para casa. Eles furtavam meus cadernos. Só que eu levava uma surra, né? Porque não tinha dinheiro, a família é muito humilde, não tinha dinheiro para comprar. E a gente não tinha caderno na matéria, né? Caderno de matéria. Era caderno espiral, aquele caderno pequeno. E cada semestre você tinha que trocar. E aí minha mãe ia lá e cadê o caderno? E eu não tinha o que dizer. Aí certo dia o professor, até um amigo meu, um grande artista, Buarque de Holanda, ele fez até o teatro, fez teatro e tudo mais, professor de teatro, me incentivava muito. Ele disse, André, vá ali na secretaria e faça uma queixa. Aí eu disse, quando eu cheguei na metade do corredor, eu disse, eu vou resolver meus problemas, porque eu estou com um problema e quero resolver esse problema. Aí lembrei que do lado da escola tinha uma pilha de caderno velho que o pessoal jogava por cima do muro. Isso aí já era 1978, né? Jogava por cima do muro, aí eu me lembrei, eu digo, pronto, é ali que eu vou resolver meu problema. Fui lá, catei os cadernos, 10 cadernos, acho, sei lá, 20 cadernos, não lembro. E aí comecei a desenhar nesse caderno, botava na sala de aula e ia para o recreio. E ficava olhando de longe, aí os alunos iam lá e levavam o caderno para casa com a arte. E aí foi quando eu entendi que aquela arte tinha valor. Né? Que aquela arte, alguém estava valorizando aquilo, mesmo sendo tirado da rua, né? Tirado do lixo, porque aquilo era lixo, né? O pessoal jogava fora. E aí, geralmente, o pessoal que pensava que era meu caderno. Eles pensavam, esse caderno é dele. Não, era um caderno de um aluno, com o nome de um aluno, com toda a história educacional dele, ali, né? Que ele fazia parte dele de aprendizado. E aí eu escrevi uma frase dizendo, os alunos estão jogando a educação fora. Uhum. Isso muito cedo. Os alunos, quer dizer, tem até um trocadilho aí, os alunos estão jogando a educação fora. Uhum. E aí eu comecei a entender que meu trabalho tinha uma ligação à sustentabilidade, com 12 anos mais ou menos, porque tinha uma ligação com os pássaros e uma ligação com o resíduo que eu estava pegando na rua. E aí comecei a buscar, né, procurar saber alguma coisa de arte, que eu não tinha acesso a nada. E quando eu comecei a desenhar, eu desenhava Picasso, Van Gogh e Salvador Dalí sem conhecer nenhum dos três. Porque eu misturava as técnicas, né? Eu misturava cubismo com impressionismo abstrato inconscientemente e não sabia o que estava fazendo porque eu não tinha acesso, não tinha conhecimento. Como tinha há pouco tempo atrás a Livraria Cultura para a gente ir lá, uma internet para a gente acessar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar materiais, comecei a juntar. Não sei se você já ouviu falar de mimeógrafo. Já. Mimeógrafo. Sim, sim. As provas de mimeógrafos, quando errava,
era jogada fora aquela tulha de papel e erro de mimeógrafo. E aí eu fui na secretaria, falei com a diretora, né? Disse, diretora, professor, junta isso para mim, porque eu não tenho dinheiro para comprar papel não, ofício não, para fazer meus quadros, meus desenhos. Aí eles juntaram 5.000 papéis. Nossa. E me deram, foram me dando, e eu juntando, levando para casa. E essa história dos mimeógrafos é interessante, porque ele ficou dentro de casa, aquela tulha, minha mãe reclamava, para que vai servir isso? Eu digo, isso um dia vai servir. Foi quando em 1999, eu pintei 5.000 obras em 1999, em um ano. Quer dizer, até mais. Acho que foi um recorde que eu fiz, 5.000 obras, elas foram pintadas. E estão guardadas para fazer um trabalho agora fantástico, que é a parte humanitária que eu estou fazendo, de alguns projetos que eu vou falar mais na frente. Então, o Catamisto, ele veio o seguinte, fui atrás de alguns artistas como Daniel Santiago, Roberto da Silva, Murilo Barbosa, Bacaro. Eu comecei a buscar essa galera. Comecei a buscar essa turma forte, Abelardo da Hora. E ia lá para aquela galeria metropolitana da cidade do Recife, na Rua da Aurora, admirar as obras de Daniel Santiago, conversar com Paulo Brusque. Isso é muito, muito novo, com 15 anos, 16 anos. E aí eu ficava pensando, sou doido para aprender a pintar, a desenhar. Aí fui pedir a Daniel Santiago para fazer um curso com ele. Daniel, me ensina a pintar, a desenhar. Ele disse, olha, eu não vou ensinar você a desenhar nem a pintar não, porque senão eu vou lhe estragar. Ele fala Porque um dia você vai ensinar isso que você está fazendo. Isso é uma coisa sua e que você tem um trabalho diferenciado e um dia você vai ensinar isso. Então, se eu colocar meu dedo aí, eu vou lhe estragar. Eu fiquei rindo com ele e com raiva ao mesmo tempo. Caramba, eu quero aprender um negócio e o professor não quer me ensinar. Aí, se eu fazer melhor, vou botar você na capa do meu curso. Aí pegou uma obra minha, um desenho meu, e colocou na capa do curso dele de desenho fundamental. Isso aí é muito novo. Eu disse, rapaz, que coisa fantástica. Aí era Daniel Santiago, programador visual, e André Soares, ilustrador. Eu comecei a ser ilustrador sem querer. Olha. E aí eu fui buscando essa questão da sustentabilidade em relação, cada vez mais, buscando materiais na rua. Então, eu ia atrás de revista. Aí foi quando eu comecei a trabalhar a questão da fotografia, né? Reconstruindo a fotografia, que o pessoal de hoje em dia diz assim, a gente está dando uma repaginação. Para mim, é reconstrução, né? E criando uma nova imagem, né? Você reconstrói, você destrói, constrói, quer dizer, você entra num campo de fazer uma salada de fruta ali, que já existia tecnologia no passado, né? Com as revistas, com jornais, com a gráfica, só que era uma tecnologia menos agressiva, menos como é hoje, né? Tão agressiva que a gente vê, né? Então, agressiva para o bem, né? Falando assim, porque é uma coisa agressiva para o bem. E às vezes por mal. E aí, assim, eu comecei a buscar esse material, porque também tinha uma coisa que eu ficava muito triste com a coisa assim, eu não tinha material, eu não tinha tinta, eu não tinha nada, eu não tinha acesso a nada. E eu ficava pensando, como é que eu vou ser um artista se eu não posso comprar tinta? Como é que eu vou ser um artista se eu não posso comprar tela? Como é que eu vou desenvolver minha obra se eu não tenho nada, né? Não tenho. Aí é onde vinha aquela coisa do nordestino, da criação do nordestino, né? E aí eu digo, eu vou buscar no resíduo. E aí consegui buscar revista, né? Cartazes na rua. E aí eu tinha aquela coisa comigo, olha, para fazer uma tela, ela tem que ser, né, aquela tela feita no chassi, com uma sarginha e tal. Aí eu iniciei algumas coisas e daqui a pouco eu disse, não vou nessa linha não consegui pintar algumas telas ainda, convencionais. Aí se eu vou procurar uma matéria-prima que substitua a tela convencional por uma tela sustentável. Foi quando veio o banner. Ele tem a textura de uma tela, ele tem a característica de uma tela, né? E foi me dando aquela coisa de alegria, cada vez mais. Eu comecei a pegar o banner, substituir a tela, comecei a pegar o PVC para substituir o Eucatex, porque o Eucatex ele interfere na obra, não sei se você já viu falar isso. Você pinta no Eucatex, com o tempo ele interfere, porque a madeira começa a interferir nas cores. E aí veio o PVC, né, que esses propagandas em PVC, né?
E aí eu fui desenvolvendo. Falei com o Murilo Barbosa, com o Daniel, que eu quero uma técnica, eu quero criar uma técnica sobre isso. Aí veio na mente, né? Catar, misturar o lixo e transformar em arte. Aí foi onde surgiu o catamisto, né? Esse movimento foi criado por você, né? O movimento catamisto, ele vem dos anos 80, mais ou menos, porque quando eu comecei a pintar e quando comecei a desenvolver a técnica, eu comecei a me envolver com ações, né? Eu comecei a dar oficinas para ensinar a pintar o banner, como pintar em banner, na lona de banner, né, para substituir a tela. Aí eu vi o seguinte, que aquilo ali, eu tenho até uma frase que fala o seguinte, até a arte, muitas vezes ela é individual, né? Ela é individual, é o artista para a arte para o artista, aquele conceito que o pessoal fala da arte pela arte. Tal. E quando eu vi que cuidava da questão ambiental, eu disse, não, essa arte não é individual, ela é coletiva. Como é que eu vou cuidar do meio ambiente se eu estiver sozinho? Certo. Não tem como, vai ser uma andorinha querendo fazer verão e não faz, né? Uhum. Então, eu comecei a ver que precisava, né, de mais, além do que eu estava fazendo. Aí foi quando veio a palavra catamisto, né, cata, que é a neologia, né, neologia de palavra, reciclagem de palavra, encaixou no meu trabalho, né, porque é interessante que o neologismo existe há anos, né. Mas aí, quando ele entra no catamisto, ele entra com um formato de cuidar do meio ambiente. Então veio a palavra catamisto, catar, misturar o lixo e transformar em arte. Aí depois veio a palavra dialeto, dicionário do dialeto, porque alguém disse para mim que isso era um dialeto. E aí eu comecei a criar palavras. Aí chegou a 100 mil palavras. Aí criou a linguística, a linguagem do lixo. Então veio dicionário do dialeto da linguagem do lixo, dicionário do dialeto. Então, o dialeto da linguística, ele veio como outra vertente. Eu já tinha pintura e algumas pequenas esculturas que eu já estava... Aí veio pintura e escultura, aí comecei a ver os movimentos. Aí comecei a ver o movimento mangue, que aí estava bem próximo de mim. Eu entrei em contato com o Chico Sainz, porque eu vi ele fazendo a mistura, a questão da música dele, mais a questão da questão social, né, junto com o José de Castro. Aí eu disse, caramba, isso aí tem a ver com o catamisto. E principalmente porque Chico Sainz tinha interesse em cantar com as palavras diferenciadas, como manguetal e tal. E eu já tinha minhas palavras, né? Eu disse, natuquinolemia, a natureza, a tecnologia, o homem, a harmonia. Eu tinha o amapião, o amor de Maria, que foi a primeira palavra, o amor de Maria Bonita Lampião, amapião. Então, quando eu vi essas palavras, eu disse, caramba, isso pode ser criado uma língua, uma linguagem. Uhum. E aí veio duas vertentes. Aí quando eu vi o movimento de arte moderna, eu vi que foi baseado em duas vertentes, que foi a literatura e a pintura, né? E aí eu disse, caramba, é um movimento que ele pode abranger mais vertentes. Aí foi quando eu fui atrás de artistas da música, né? Criando instrumentos, dando palpite mesmo, dava palpite mesmo, ó, faz a música aí, recicla sua alma, desata esse nó. Aí o cara comprou a ideia, foi lá e tocou, aí bombou, né? Aí quando vem em 2008, é porque também a minha história de vida, ela é muito impactante, porque tudo isso que eu fiz da arte, eu não vivia de arte. Eu era vendedor de eletrodoméstico pela Sharp do Brasil. Eu era um dos maiores vendedores do Brasil. E eu vendia... Eu já tive uma TV Sharp. No meu primeiro casamento, eu ganhei de presente uma TV Sharp. E a Sharp, ela era uma empresa altamente, né? A gente tinha um saldo de Bradesco, a gente tinha um salário altíssimo. E você viajava, passava um mês fora de casa, distante da família. Eu servia, porque eu pulei aí, eu servia aeronáutica, na época de Figueiredo, que ainda tinha um pouco do militarismo. Não, eu fazia tatuagem, desenhava tatuagem. Eu era um dos maiores tatuadores, com 12 anos. Entregava tatuagem para o Mausoléu de Caveira. Muita gente conhece né, a história de Caveira, que é um dos maiores tatuadores de Pernambuco. E eu, muito novo, já me envolvia. E eu não queria aquilo para mim, assim, a tatuagem. Eu queria mais, além daquilo. Eu queria a tatuagem de verão, que era uma tatuagem que você pintava, botava um verniz e ela passava um tempo e saía. Por quê? Porque me perguntaram, André, por que tu não tem uma tatuagem? Aí eu fiquei pensando, se eu todo dia faço uma tatuagem, 2, 3, se eu colocar uma tatuagem no meu corpo, eu vou encher meu corpo de tatuagem. Então, a falta como é que se diz, de limite do ser humano, um dia ele vai colocar tatuagem no olho e vai ficar cego. É o que acontece hoje. Então, eu tenho uma frase que dizia
se você não se cuidar, você vai ter tatuagem até no olho. E hoje algumas pessoas ficam cegas com isso. Então eu tenho um certo medo de certas coisas, entendeu? Porque se você não se cuidar, se você não... Pô, você está envolvido em muita coisa. Se você não se cuidar, você embarca. Né? Você embarca, é a bebida, é o cigarro, é tudo exagero embarca. Então eu tive essa preocupação comigo, porque eu era muito além do meu tempo. Eu comecei a fumar com 12 anos. Comecei a beber muito cedo, né? E aí eu fui entendendo que aquilo ali não era bom para mim, né? Não era legal, porque ia atrapalhar a minha vida, ia atrapalhar a minha história. Aí quando entra o catamisto, depois que o catamisto veio, aí eu comecei a mudar. Eu comecei a ver por outro ângulo, né? Comecei a ver que o artista, independente do ser humano, eu tinha que ser cuidado pelo catamisto. Eu fui cuidado pelo catamisto, né? Então aí eu parei de beber. Aí foi quando eu perdi meu apartamento. Eu bebia muito, perdi meu apartamento, fui condenado em 2006. Minha esposa faleceu e eu perdi meu emprego. E eu disse o seguinte, Aí eu disse o seguinte, eu vou morrer de cachaça. Fui beber. E aí já em um mês eu era alcoólatra já. Aí eu botei a culpa na arte. Eu disse que o culpado era a arte. Né? A culpa é sua, porque eu conheci a história de Van Gogh. Aí comecei a endoidar o cocão. Aí disse, eu vou queimar tudinho. Aí fiz uma pilha de obras, tem muito quadro. Eu acho que na época tinha 14 mil obras pintadas, com todo o trabalho de produção para poder criar o movimento, né? Porque teve todo um processo criativo, eu tenho todo esse processo. Por que chegou no catamismo? Porque a técnica hoje, eu domino ela e alguns artistas começam a dominar porque eu dou algumas orientações e ele começa a dominar. Porque eu dominei durante muitos anos, assim, por aqui, a mistura da técnica, né, cubismo, impressionismo abstrato, e ele ficar em harmonia, e até Daniel fala, como é que você para no momento certo? Né, porque é complicado. Então, essas obras iam ser queimadas. Aí eu encontrei uma figura, a minha atual esposa, né, e ela disse, isso aí não é seu não, isso é da humanidade, você vê de cada R$1 e dá para os pobres. Aí foi quando eu voltei. Aí eu voltei e disse, eu vou expor, vou trabalhar, fui atrás de Daniel quero expor, quero fazer o meu trabalho, Daniel disse, e tal, aí mandou eu fazer algumas visitas, eu fui bater, foi lá no Murilo La Greca. Aí consegui uma exposição no Murilo La Greca em 2008, lançando o Catamisto, com a curadoria de Daniel Santiago. Isso foi bacana demais, porque Daniel passou muitos anos sem me ver, né? Eu muito novo, fui atrás dele, depois passei 10 anos, acho 15 anos, sem ir atrás de Daniel, e depois voltei. Quando eu voltei, Daniel disse, o que é que você está fazendo? Eu disse, isso. Aí ele disse, rapaz, eu pensei que era uma coisa é outra. E aí a gente começou aquela conversa, ele foi curador, e quando ele foi curador dessa exposição, aí deslanchou. Deslanchou, porque aí veio a questão das vertentes. Aí eu fui atrás de outros artistas, né? Fui buscar mesmo, fui garimpar. Eu costumo dizer que eu catava os artistas, né? Aí o primeiro foi Alexandre Almeida e Saio. Sim. Alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta para fazer, senão a gente vai perder a meada aqui. Essa questão que você disse que você mesmo saiu de um problema de vício, de álcool, e parece que tinha mais coisinhas aí. Eu queria que você enfatizasse a questão da arte. Você é um artista educador, acima de tudo. A arte, ela pode mudar as pessoas? Claro que pode. E conte das suas experiências com outras pessoas. Depois de você passou essa experiência nas escolas, você percebe que alunos, que pessoas saem de situações difíceis, como situações de risco em periferias, principalmente que Recife tem muita periferia, muita gente abaixo da linha da pobreza. Como é que a arte age nesses ambientes? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Certo. Essa questão de colocar eu como uma linha de frente, sem ser o melhor, sem ser um exemplo, não é isso. É a questão de você mostrar o que você passou, o que a arte fez comigo. Então, alguns alunos me chamaram de Highlander, né? Ele não morre, não. Então, isso foi interessante, essa pergunta, porque quando eu fiz o Muserola, que é um dos projetos meu, Museu Galeria de Arte na escola,
que isso foi até, a Fundação Joaquim Nabuco estava procurando uma forma de ver. Teve uma época que o museu estava muito preocupante, porque o que é que o museu está fazendo, aquela preocupação no Brasil todo, acho que foi em 2015, 2014 para 2015. E aí eu fui convidado a dar uma palestra, né, sobre a questão do que eu estava fazendo com minha arte. Aí eu levo uma solução chamada Muserola, Museu Galeria de Arte na Escola. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, fazer uma exposição no Rio de Janeiro, eu tive um impacto muito grande. Tinha uma escola do lado da exposição que eu estava fazendo e não tinha logística para levar uma escola para o museu. Não tinha. Tinha 2.000 alunos e não tinha como levar os alunos do lado assim, porque é isso, tem aquilo. Então não tem problema, eu levo a minha arte para dentro da escola. Eu vou levar tudo que eu faço aqui, numa exposição, ou numa galeria, ou no museu, ou num equipamento, outro, e levo para dentro da escola. Aí eu criei um projeto, que esse projeto, ele fala da minha vida, da minha história, né? A história de vida, e ao mesmo tempo ele fala da questão da arte. O que foi que a arte impactou na minha vida? Por que eu estou aqui hoje? Se não fosse a arte, eu não estaria aqui. Né? Isso aí eu tenho certeza disso. Porque a arte me ajudou a ser alguém, a entender que eu era um ser que estava ali, que estava precisando de fazer alguma coisa, de lutar pelos outros, lutar pelo meio ambiente e tal. E aí, quando eu entro na escola, aconteceu uma coisa muito engraçada e muito assim, preocupante. Porque tinha um aluno que estava na mesma minha situação. Ela tinha perdido um namorado, ela gostava de desenhar muito bem, até no interior de Pernambuco aqui, e ela estava prestes a suicidar. Ela estava com um pensamento suicida. E aí, quando eu dei minha palestra, quando eu falei do meu trabalho, falei que eu estava ali, que eu tinha conseguido vencer, ela começou a chorar. Eu não entendi. Eu pensei que estava agredindo alguma coisa a ela. Tal. A professora chamou ela, perguntou o que estava acontecendo, e ela começou. Aí eu chamei ela, ela contou a história dela lá na frente. E aí foi quando eu vi que, independentemente de mim, eu estava conseguindo ajudar outras pessoas com a minha história e com o trabalho, com a arte em si. Sim. Né? Porque ela viu que eu mostrei que eu comecei como ela. Ela estava pintando, ela estava desenhando no caderno. Eu peguei as obras dela e disse, eu vou botar lá na galeria Movimento Catamista. Uhum. Eu vou fazer com que o seu trabalho seja visto por milhões de pessoas, porque minhas coisas é tudo, né? Muita gente tem acesso. Então, isso foi muito bom. E, ao mesmo tempo, a gente vê a questão ambiental, né? Porque a questão ambiental, levando esse papel para a arte, independentemente de qualquer coisa, ele salva vidas através da sensibilização. Entendeu? Você é um sujeito que tirou a arte do pedestal, né? É um dos que faz isso. Tira a arte daquele pedestal que nós tínhamos, ela até o classicismo e até o surgimento da arte moderna, até o surgimento de Duchamp e tal, e coloca ela dentro das pessoas para transformar realmente as pessoas. Porque eu não acredito que uma Mona Lisa vai mudar a vida de alguém, mas eu acho que muitas vidas, não é? Assim você parâmetro. Porque você estuda a Mona Lisa, os girassóis e toda a arte de Monet, de Cézanne, são maravilhosas, mas estão num local onde as pessoas não conseguem transformar a vida de ninguém. Mas quando você estuda uma oficina, que você bota o pincel na mão de alguém e as pessoas entendem que a arte não é tão difícil assim como se imagina, mas que é uma coisa mais de dentro, eu acho que assim, você também, eu vejo que a sua arte é transformadora, muito mais do que a Mona Lisa, por exemplo. Mona Lisa, para mim, não serve para... Já serviu para estudo, para puxar o saco do Leonardo da Vinci, para dizer que é uma grande obra, mas acaba aí. Ela não continua, a sua arte ela continua caminhando, não é assim que funciona? Na verdade, o que é bem interessante essa sua fala, porque às vezes o pessoal olha assim, André, poxa, tu está fazendo isso e tal, mas o embasamento do que eu penso, do que eu falo, a filosofia do catamisto, é o seguinte, não sou eu que falo, eu costumo dizer, eu sigo muito Daniel, porque Daniel diz assim, tomara que você não seja pedante e arrogante para no futuro estar ignorando as pessoas. Pô, a gente é ser humano, né? Nós somos seres humanos, né? Nós não estamos acima de ninguém. Então, é bem interessante essa sua fala, porque teve uma exposição que eu fiz, uma oficina que eu fiz lá no Cais do Sertão, lá para as crianças do Pilar,
que foi justamente trazer as crianças do Pilar para dentro do museu, porque os pais diziam, não, aquilo é lugar de gente rica, não tem nada que você tá ali. Sim. Tá? Não tem nada que você ir para ali para dentro, porque ali não tem nada para você. E aí montaram um papel bem legal para mim. André, vai lá trazer aquelas crianças para cá. Eu fui lá, fiz o convite e levei as crianças, mas para elas serem protagonistas. Para elas serem os grandes atores da história, não eu. Aí tem uma matéria na Secretaria do Recife, né? De Cultura do Recife, que diz o seguinte: eu não sou o protagonista, os protagonistas são eles. Tanto é que tem uma foto deles na frente da obra, que é uma obra coletiva, que eu sempre fiz obra coletiva. Por que eu fiz obra coletiva? Porque eu pintei um quadro que era como se fosse a Mona Lisa para mim. Em 1985, eu pintei um quadro, na época do quartel, tal, pintei um quadro que era o meu xodó. Só que eu tinha que me desprender de mim para poder não ser meu xodó e eu fazer o que eu faço hoje. Então, sabe o que aconteceu com esse quadro? A minha filha pintou em cima dele. A minha filha pintou, porque papai, deixa eu pintar. Pinte. Ela pintou o quadro que era a Mona Lisa, que hoje não é mais Mona Lisa, entendeu? Então, o que acontece desse trabalho? É aquela coisa do desapego. A arte, ela tem que ter serventia, ela tem que ter funcionalidade. Ela tem que salvar vidas, que é isso que eu coloco na cabeça 24 horas por dia. Então, se eu me apegar àquilo ali, e que aquilo ali está no pedestal que não chega a ninguém, eu não vou chegar a lugar nenhum. Concordo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu lá no Cais do Sertão foi um depoimento da diretora da escola dizendo o seguinte: pessoal, isso aqui é Guernica. Aí tem o Guernica e tem o Mupido, Mundo Pendurado e Poluído, que é uma obra minha de 8 metros, de 7 metros por 6. Que é uma obra fantástica, que tem um parâmetro humano nele. Que foi lançada na Torre Malakoff em 2016, que é justamente uma obra assinada por Leonardo Boff, um texto dele, que ela está junto com alguns textos de Madre Teresa de Calcutá, junto com Manuel de Barros, e sai vários grandes mestres. Uhum. E a minha frase que eu coloquei lá foi: o chorume e a lágrima do catador. Né? Então essa obra, ela chegou lá e falou, ela fez uma explanação. A Guernica, ela teve a importância dela naquela época, o pintor levando a questão social muito forte, a questão da guerra, mas ela não salva vidas. Ela não salva a sua vida. Essa aqui do lado, ela salva vidas. Então, ela botou preço. Guernica custa milhões. Quanto custaria uma obra que salva vidas? Foi o que ela falou. Veja bem, o Pablo Picasso tem uma questão muito que ele não explicaria, eu acho que não explicou, que ele fez a Guernica para combater Franco, e depois ele fez a caricatura de Stalin também, que foi um dos maiores fascínios do mundo. Então, quer dizer, não há uma ligação. Uma explicação, né? André, eu quero te mostrar uma coisa. Vou ousar mostrar um negócio para você. Olha aqui. Eu não sei se é catamisto, mas veja bem, essa peça aqui eu encontrei no Guatarupa, na rua. Eu peguei e... Tá conseguindo ver? Tô sim, tô tranquilo. É uma carpa que vai para a exposição do Instituto de Belas Artes Vale do Una, lá em Palmares, no dia... Palmares, eu vi sua exposição, eu vi. 24, eu vou fazer 50 anos, vou ser homenageado lá e você está convidado se quiser aparecer. Então eu também... Maravilha. Às vezes eu vou na rua e aí eu vou encontrando um pedaço de madeira, vou fazendo algumas coisas. Olha isso. Tá vendo? Esse aqui vai para Ourinho, São Paulo. Certo. E depois, quando a gente quer dar uma melhorada nela, né? Também partindo da mesma lógica. A gente coloca uma moldurazinha. Certo. Uma moldurazinha e ela ganha essa vida aqui, né? Certo. Então, eu queria só para mostrar para as pessoas que qualquer coisa pode se transformar num belo trabalho que pode ser colocado em algum lugar. E mesmo para aqueles que só pensam em arte como decoração,
a utilidade do lixo que é desperdiçado, me preocupo muito com isso. Quando eu passo pelas ruas e vejo aqueles guarda-roupas inteiros sendo jogados, aqueles sofás, Uhum. eu vejo a quantidade de lixo que se produz. Uhum. No Brasil, é impressionante o desperdício e a quantidade de lixo que se perde por aí. Uhum. Você acha que a educação ambiental está avançando no Brasil, em Pernambuco, nas periferias? As pessoas estão aprendendo a consumir menos, com mais qualidade? Porque tudo gira em torno do consumo, né? Embora haja Uhum. uma força muito grande das grandes indústrias e dos grandes comércios para que a pessoa compre cada vez mais. E se escravize cada vez mais, sendo obrigado a trabalhar mais para ter mais dinheiro para poder comprar esse supérfluo. Mas dentro das periferias, dentro daquilo que você trabalha, as crianças estão aprendendo essa mensagem que temos que consumir mais conscientemente, aproveitar melhor o que nós usamos, o que nós temos. Olha, olha, na verdade, eu estou com um trabalho agora na Ilha do Maruim, né? Que é um trabalho fantástico. Eu acredito muito na questão da reciclagem. Por quê? Porque quando a gente faz arte, nós temos um volume muito pequeno de absorção do resíduo. Então, eu calculei, o artista usa 0,0% do resíduo, porque a gente não tem condições de usar uma quantidade imensa para o que a gente produz diariamente. Porque cada um de nós produz 1 quilo de lixo por dia. Né? Então, o que acontece? Como é que eu vou produzir tanta arte para poder tirar, né, tanto resíduo? Então, primeiro, a gente tem que investir na questão da reciclagem. Porque a questão da reciclagem é justamente não tirar recursos naturais mais. Aonde está o grande lance é esse, não tirar recursos naturais da natureza, porque é finita. Então, se a gente vai tirar, vai acabar, não vai ter hora que não vai ter. Né? Sim, sim. Então, Concordo. o que acontece? Hoje, eu posso dizer assim, de 1900 eu posso dizer de lá para cá, porque a industrialização e o plástico é muito recente. Né? Eu costumo dizer que em 1974 era o papelzinho, o lixo era papelzinho, bola de papel. Era. Né? Era bola de papel, a gente jogava ali, ó, joga no lixo a bolinha de papel. Não era tudo que tem descartável, porque não tinha descartável. Não tinha descartável. Então o descartável ele entrou tão fulminantemente no mundo que agora, para tirar o descartável, ele tem que ter um processo seletivo. Tem que ter um processo de coleta seletiva e de reciclagem. Por quê? Porque senão não vai funcionar. Aí quando se fala, tá funcionando, de 1974 para cá, as minhas pesquisas, que quando eu comecei a olhar na internet em 80, mais ou menos, 89, eu acho que 90, vou botar 90, começar a pesquisar alguma coisa. 2000, vou botar nem 90, porque para lá para trás não tinha tanta pesquisa. Mas 2000 para cá, 2005, quando você chega em 2005, você pesquisa na internet sustentabilidade, não se tinha a palavra sustentabilidade. Sim. Não se tinha nada sobre a questão de artistas que faziam obras. Tem um Bodalo, né, que é um trabalho fantástico, um português, que ele é de 1800, que ele pegava uns pneus, fazia obras gigantescas. Agora tem o neto dele, Bodalo 2. Só que ele lá no passado, ele não pensava que ia ser do jeito que foi. Ele utilizava algumas coisas, né, que ele tinha esse feeling dele, mas ele não sabia que era sustentabilidade, ele sabia que estava fazendo alguma coisa ali e não enfatizava como se enfatiza hoje, tudo é sustentabilidade, tudo é meio ambiental. Então, quando eu entro nos anos 70, eu entro no problema. Porque eu moro na Rua do Canal, eu moro na Rua Rio Oceano, como ponto de referência, Rua do Canal. Rio, Oceano, Canal. É muita água, meu amigo, tudo suja. Imagino. Tudo sujo. Então, naquela época, era tudo limpo. Eu tomava banho, eu pescava, eu pegava camarão, eu pegava peixe. E eu vi aquilo ser destruído, o manguezal ser destruído. Eu vi tudo isso na minha frente. E ver hoje em dia, a gente não consegue mais pescar nos canais, nos lagos. Não tem mais, é tudo altamente poluído. Né? Então, quando você entra dentro de uma comunidade, é ali onde está o maior número de lixo. Porque as pessoas é confundida como lixo também. O ser humano é jogado. O ser humano ele é desperdiçado, né, aquilo não tem valor. Sim. Então eu vejo por esse lado. Aí quando você chega lá e mostra que ele tem valor, que aquilo ali que ele tem ali tem valor, ele começa a dar valor. É o que eu estou fazendo agora. Eu criei a Copearte, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis com Arte, lá em Olinda.
A gente criou uma associação de preservação do meio ambiente, sem apoio do governo, porque o governo não quer. Ele não quer. Sim. Ele acha que não deve. Ele acha que não deve, entendeu? Então a gente vai e briga com o governo, vai lá e pede, ó, isso aqui. E aí os caras, em vez de facilitar, dificulta. Só que eu não brigo contra o governo, eu não reclamo de governo, eu faço a minha parte. Né? E aí chego para o governo e mostro, eu estou fazendo, ó. Eu estou fazendo. Muita coisa minha é usada pelo governo hoje, sem até minha autorização. Né? Por quê? Porque o governo nunca me apoiou em nada. Eu ganhei 2 projetos Fucultura, mas é uma faculdade para ganhar um projeto ali. Ah, sim. Você concorre 5 mil para tirar 200. E você está concorrendo com a questão daquela coisa de consertar o viaduto, de consertar o Teatro Santa Isabel. Você concorre com isso, gente. É muito complicado. Então, voltando para a comunidade, eles estão com consciência, né? Só que existe o seguinte, existe a coisa do descaso mesmo. O governo não faz a parte dele. Muitas vezes faz de conta. Eu digo que é muito faz de conta, eu não faço de conta. Isso é minha vida. Se eu parar de fazer isso, eu morro. Eu costumo dizer isso. E tem gente que faz de conta, tá fazendo de conta ali, ó. Faz um fakezinho e tchau. Não é isso, gente. Não fazer fake, não. Isso é vida. É a nossa vida. É a vida dos nossos filhos e netos. É lugar para morar. É um lugar. A Câmara de Ozônio tá um buraco. E o povo não acredita, gente. Não acredita. Então, vamos começar a pensar, fazer uma cooperativa com arte, porque a gente leva forte a comunidade. E eu trabalho agora, sempre trabalhei com os empresários, que é onde se produz muito. E o vilão, o antigo vilão não é mais antigo vilão. Por quê? Porque a Equine me patrocinou agora, a Ferreira Costa me patrocinou, porque eles querem cuidar do lixo dele, mas não tem política pública para isso. Sim. Como é que ele vai cuidar do resíduo dele se não tem quem cuide? Que ele vende material, ele vende isso, vende aquilo. Ele não vai poder criar uma cooperativa para cuidar do resíduo dele. Diferente do Rio Mar, que criou uma cooperativa dentro do Rio Mar. Porque é uma coisa muito grande, teve que criar uma cooperativa. Gente, isso é papel do governo. Só que se o governo, quem é que faz as cooperativas? São os catadores. Sim. Mas o governo tem que apoiar. O governo tem que apoiar. Então, o que acontece? A gente está buscando os empresários e a gente vai fazer uma bagaceira dentro dessa comunidade. Já começou a fazer. Aí lá a gente tem o rio, o mangue, o mar e a comunidade junto. Isso é uma bomba atômica do bem. E essa história do rio Capibaribe, que é o rio que está morrendo aos poucos, existe algum movimento em que você participa de que estão para trabalhar o rio Capibaribe, o rio Beberibe, que são os 2 principais aqui da região metropolitana? Esses 2 rios, ele deságua, né? Geralmente o lixo dele é desaguado lá na Ilha do Maruê, é incrível. Todo o lixo que é de Pernambuco, de rio, vai para lá. Se você quiser pegar 10 geladeiras, vai para lá. Se você quiser pegar 10 fogões, vai para lá. Eu tenho uma filmagem que eu vou mandar para você, e também tá na internet, que é uma filmagem com o Micho dentro né, que é um personagem que eu criei dentro da ilha, que é incrível você ver as coisas passando lá. E ele vem desaguando lá. Como é que você vai criar um processo de cuidado aqui se o lixo vem de lá? Só que você não pode cuidar de tudo. Você não pode chegar e dizer, eu vou cuidar do rio todo. Você tem que fazer um processo de um protótipo para poder você mostrar. Olha, assim, 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 assim. Porque se você quiser cuidar do rio todo, você vai esbarrar em um monte de coisa. Sim. Né? Porque o rio é muito grande. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente cria um protótipo. Esse protótipo vira uma coisa bacana, muito legal, e ele cresce. Que é isso que eu estou fazendo. Sim, existe uma coisa que eu percebo dentro das pessoas, da política principalmente, das pessoas comuns, é apontar os erros. E esquecer que tem que apontar soluções. Você tem um trabalho muito bonito para apontar soluções, não é isso? Justo. Vamos falar dessa questão que você falou agora, que é fantástica. Todo mundo que chega para mim só chega com um problema. Ninguém chega com a solução. E eu sempre levei solução. Sempre. Eu levei solução para uma tela sustentável, levei a solução para um museu para dentro da escola, aí criei o movimento Catamista, que é uma solução de sensibilização através da arte. Eu levo 24 horas por dia solução. Então, quando eu vou fazer qualquer palestra, eu digo, gente, se você tiver alguma solução, traga. Agora, problema, a gente já sabe que existe. Sim. Eu já sei que existem lixões, que já era para ter terminado, acabado, mas não acaba nunca, porque tem um processo. Tem um processo, que todo mundo sabe. Existe o processo. Então,
O que a gente tem que fazer são soluções que impactam, né, que tem um impacto forte, que não fique aqui, parado aqui, que saia pulando de galho em galho, que eu estou fazendo agora. Eu estou com a exposição em São Paulo, né, que eu vou fazer agora em São Paulo, levando todo esse conceito para São Paulo. As pessoas, quando entram lá para ver o que é, ele vai ver que tem um conteúdo muito forte. Aí começa a mudar o pensamento. Entendeu? Vai começar a mudar o pensamento. E olha que eu fiz tudo isso sem verba nenhuma, meu nobre amigo. Sem verba. Sim. Sem apoio. Então, como é que você faz as coisas sem verba? Por criar tudo isso sem verba? É um sofrimento, é muito duro. É carregado, é pesado. Mas ele tem que ser feito. Ou você assume o seu papel, ou você joga a toalha. Não, mas Né? você tem... E a gente... Oi. Você está criando uma rede de catamistas, de pessoas que estão... porque, assim, você criou um modelo, o seu modelo funciona, pelo que eu já vi do seu trabalho, pelo que nós já vimos na arte educação e na arte educação ambiental. Esse modelo precisa ser expandido. Sozinho você não consegue. Qual é a sua rede? É. Como é a sua rede no Brasil, no mundo? E conta um pouquinho. O movimento catamisto, ele é aberto, né? Um movimento aberto para a técnica ser expandida, porque ele é um movimento de vanguarda, né? Um movimento que eu costumo dizer que o catamisto, enquanto houver ser humano na Terra, ele vai existir, ele não vai ter decadência, porque ele fala da questão de sobrevivência, a questão humana. Né? Então, o ser humano está dependendo de sobreviver. Então, eu fiz o quê? Eu estou criando agora uma rede, já tenho uma rede há muito tempo, é muito artista do Brasil e de fora, tem japonês, tem americano, tem italiano, a gente conversa, tem o Pepe, que é italiano, tem o Basevian, que é Então a gente conversa, mas eu também não tenho tanto tempo de garimpar tanto artista. Por quê? Porque também eu preciso de dar foco nos projetos. Então, o que acontece? Eu tenho pessoas que me ajudam, né? E agora eu criei um projeto macro, que é um projeto educacional, que ele já está pronto, um projeto de empreendedorismo sustentável, através do Educomídias, que é um instituto para arrecadar fundos, porque com dinheiro a gente anda, sem dinheiro fica difícil. Não dá para fazer uma exposição de nenhum artista do movimento, que é cara, em qualquer lugar que a gente vá, porque tem que trazer eles ou trazer as obras, se não tiver dinheiro. É impossível, a gente não tem dinheiro para a cultura. Tem. Sim. Como é que você vai fazer uma exposição de 60 artistas? Com música, com literatura, com teatro, com dança. Se o cara te dá 100 mil, não dá nem pro cheiro. É verdade. Não dá nem pro cheiro. Eu ganhei o movimento catamista em 2008, quando não tinha nenhum projeto de sustentabilidade no Fucultura. E o valor foi 100 mil reais. Mas eram 4 artistas e a gente enxugou, a gente fez de tudo. Fez palestra, fez oficina, lançou na Torre Malakoff o movimento. Mas foi uma coisa apertada, não, foi muito de voluntariado, entendeu? Então, como é que você apresenta um movimento que tem tanta importância sem verba nenhuma? Fica difícil. Então, aí eu criei os projetos agora com o Instituto, que esse Instituto vai me dar a condição de pegar recursos pelo ISS, ICMS, né? pelo resíduo da empresa, porque o resíduo da empresa é dinheiro vivo, né? É muito dinheiro. Para você ter ideia, 50 toneladas de resíduo de uma construção civil, de uma empresa como a Carrilho, que é parceira agora, a gente pode tirar 40 mil, 30 mil, fazendo a parte de reciclagem. E isso eu criei também o Fucultável, Fundo para a Cultura Sustentável. Porque criar um próprio fundo, né? Que o fundo da gente não dá vencimento não, meu amigo. Entendeu? Então, o Fucultável é o seguinte, a gente vai ter venda de produtos, catamisto, vai ter a questão dos projetos, que vai ter uma verba que vai ser direcionada para esse fundo, a gente vai ter também as empresas que vão fazer doação, então tudo isso eu estou programando, para poder a gente poder fazer exposições desses artistas, fazer reuniões, palestras, falar sobre a vida deles, cada um tem uma história, meu amigo, cada um tem uma história linda para contar, entendeu? André, geralmente onde é que a gente encontra o André Soares Monteiro? Onde é a tua sede, teu QG? Como é que eu encontro o seu trabalho para divulgar pelo mundo? Quem quiser te conhecer pessoalmente, o que tem que fazer? Tem que marcar com muitos meses de antecedência? Como é que é a sua agenda? Quem quiser colaborar contigo, te procura onde? Fala um pouquinho aí do seu endereço físico e tal. Como é que é o processo? Na verdade, eu sou MEI, né? Microempreendedor individual.
né, que isso é muito importante, o artista ter essa questão da legalidade dele, isso ajuda muito. Eu estou agora, até então, eu estava sem sede, sem ateliê, sem nada, porque meu trabalho é muito feito nas comunidades, na rua, nas escolas. Então, o meu ateliê meu de pintura, do meu trabalho, é na minha casa, por enquanto, porque eu perdi como eu falei, perdi meu apartamento, perdi na justiça, né? Perdi para a Caixa Econômica, paguei R$ 250.000 num apartamento e perdi. Quer dizer, é incrível como é que o Brasil é, né? A gente tem um bem e não tem segurança nenhuma. E aí agora estou me instalando nessa associação para criar o projeto lá. Então, isso vai ser bom, porque agora a gente começou a fazer esse trabalho, né? Tem doação de peixe, os pescadores estão saindo para pescar, para doar peixe para Pernambuco, já está fazendo essa doação, tem muita coisa de doação. E a gente vai fazer uma sede lá, já tem essa sede, a gente vai estruturar ela na Ilha do Maruim, está com CNPJ, a cooperativa tem CNPJ, então eu vou começar a me instalar lá. Por quê? Porque lá é onde está o meu protótipo, é onde eu vou fazer meu protótipo de questão da cultura, da preservação do meio ambiente, da questão social, entendeu? Então, nesse momento, eu tenho o Instagram, tenho o meu Facebook, tenho o meu Zap também, que é aquele Zap que eu passei para você. E as pessoas geralmente me encontram através do meu Zap mesmo. Eles entram lá, né? Porque coloca lá arte sustentável, aí vai bater em mim. Então, quem quiser falar comigo no meu Instagram, pode entrar em contato. A questão da minha agenda, eu estou para viajar, né? Eu não viajei por causa da pandemia, não, me pagaram as passagens, tudo, e eu disse, não vou, porque estava na pandemia, para São Paulo. Mas as obras estão lá, eu vou ter que inaugurar as obras lá em São Paulo, em Caraguatatuba. Está fantástico lá a exposição, está bonita. E, assim, não é difícil de me encontrar, e eu sou um artista acessível, eu não tenho problema comigo, tá? Se tiver uma agenda, tudo bem, a gente não pode ir em um canto e em outro, mas se a agenda estiver aberta, a gente vai sem problema nenhum. Tá? Certo. André, o papo está ótimo, mas o tempo do Instagram ele é de 1 hora, estamos quase chegando no final. Você tem ainda 3 minutos para deixar sua mensagem final sobre sua arte, sobre o meio ambiente, sobre tudo que você quiser falar. Aqui está a liberdade de falar 3 minutos aí para a gente encerrar depois disso. Eu queria primeiro agradecer o convite, tá? Foi muito bacana. Essa é a minha primeira live, né? Eu não fiz live esse tempo, foi muito em cima dos projetos. Agradecer mesmo, imensamente, só gratidão. E dizer o seguinte, pessoal. A arte, ela é transformadora. A partir do momento que a gente deixa ela fluir, que a gente deixa ela fazer o papel dela. E não interferir tanto como ser humano nela. Então, a arte, quando ela tem um papel dela, ela funciona. Então, o Catamisto hoje, ele tem um papel. Né? O movimento Catamisto, André Soares Monteiro, como artista, eu estou aqui como um propagador, um pintor, um escultor, mas o Catamisto ele tem um propósito: salvar vidas, cuidar dessas futuras gerações, desse pessoal que não tem noção do que pode acontecer com eles. Essas pessoas não têm noção que a gente está correndo risco de vida, correndo risco de extinção. Isso não é brincadeira, a gente está correndo risco de extinção. Sim. E eu queria deixar essa mensagem. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da arte e vamos cuidar do ser humano. O ser humano, ele é o único que pode cuidar de tudo, porque eu costumo dizer que Deus deixou essa função para a gente. O leão não pode cuidar de mim, nem de você. O cachorro não pode cuidar de mim, nem de você. Mas o ser humano pode cuidar de todos. Então, nós temos esse poder que Deus deu para a gente. E deu uma casa maravilhosa. A casa que é a natureza e o meio ambiente. E, mais uma vez, agradecer. E queria que todos ficassem com Deus em paz. Obrigado. André, foi um prazer. Foi incomensurável o seu trabalho. Eu já venho acompanhando há quase 5 anos. Eu vejo você trabalhando por aí, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar. Quer dizer que nós estamos à disposição. Precisando da gente é só mandar um zap aí que a gente está aí para colaborar, tá? Inclusive nas questões burocráticas. Eu sou contador e estou à disposição para ajudar. E dizer para você que sou seu fã, admiro muito seu trabalho, tenho certeza que vai ser futuramente, as futuras gerações vão lembrar do movimento Catamisto
e do seu criador. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer a quem esteve aqui comigo, acompanhando esse bate-papo, e dizer que segunda-feira eu vou estar falando com o João Pinheiro. João Pinheiro é um dos melhores desenhistas do Brasil. Na quarta-feira estarei falando com o jornalista Fábio Rabelo, e no sábado com a poetisa Divanice Carbonieri. Estarei falando com o João Pinheiro de São Paulo, com o Fábio de São Carlos, São Paulo, e a Divanice de Cuiabá, Mato Grosso. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, bom final de semana e muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, André. Tchau.